Bom, boa noite, turma, né? Hoje o WhatsApp nos trollou, né? Hoje não teremos aula pelo Google Meet, porque o WhatsApp não está funcionando. Então, a aula vai ficar gravada, né? Para vocês assistirem. Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual é a hora que vocês vão assistir a aula, né? Amanhã. Espero que o som esteja bom, esteja tudo bem aí, né, com vocês também, espero que estejam tudo bem. O que eu oriento a vocês, anotem no caderninho de vocês, né, as dúvidas sobre essa aula, já que nós não vamos ter esse feedback de vocês me perguntarem, tirarem as dúvidas no horário da aula. Então, peguem um caderninho, né, e vão notando quais são as dúvidas que vocês mais têm em relação a esse tema de hoje. E sobre o tema de hoje, nós vamos falar sobre eliminação urinária, cuidados na incontinência e retenção urinária, né? Porque nós estamos estudando sobre esses temas. A gente que trabalha na área da saúde, né? Trabalhamos diretamente com pessoas, né? Principalmente as pessoas, os idosos. E o nosso país, o mundo, como vocês já viram em saúde do idoso, ele vem envelhecendo, né, de forma muito acelerada. Então, nós temos que cuidar desses pacientes, né, nos preparar para cuidar dessas pessoas que estão envelhecendo e nós também estamos envelhecendo, né? Então, nós temos que ter esses cuidados e saber como atender esses pacientes que chegam com essas necessidades, né, para nós. Deixa eu ver aqui. Então, o conceito, né? A eliminação urinária é uma das mais importantes funções do organismo, sendo dependente das funções dos rins, uréteres, bexiga e uretra. Então, é a eliminação urinária. Os indivíduos podem apresentar fatores de risco para alterações nas eliminações urinárias, tais como a idade avançada, comorbidade, hospitalização, a gravidez, né, necessidade de cateterização, imunocomprometimento e modificações nas características do autocuidado. As anormalidades que ocorrem no sistema urinário podem provocar diversos distúrbios, dentre os quais modificações no ato de micção, né, de urinar normalmente. A Internacional Continence, né, Society, ele fala aqui de incontinência urinária como uma condição na qual ocorre a perda involuntária da urina, que gera um problema social ou higiênico. E como gera, né, um problema social? Essa questão da incontinência urinária, da pessoa não ter condições de segurar, né, o xixi. Então, a gente vai aprender que com o esforço físico, né, em o paciente tossir, espirrar, ele faz xixi na roupa. Então, isso a gente considera de incontinência urinária, né? Ele não tem essa capacidade, essa condição, né, involuntária de segurar o xixi. Isso é um problema social, porque, né, causa depressão, os pacientes eles se afastam da sociedade, né, por conta disso. Traz ao indivíduo importantes repercussões físicas e sociais na forma como se manifesta. Contudo, nem todos que possuem continência procuram ajuda profissional. Então, tem pessoas que, por vergonha, né, de achar que está fazendo xixi, né, tem vergonha de procurar um profissional, uma ajuda profissional. Então, se tranca dentro de casa.
às vezes não diz para os filhos, né, não diz para ninguém. Conheço o caso de um paciente que fez xixi lá na farmácia, né, em pé lá, e lá mesmo fez xixi. Não conseguiu se segurar, né? E o rapaz da farmácia dizendo que tinha sido porque ele queria. Eu fui explicar, não é porque ele quer. Às vezes não dá tempo de sair, não dá tempo de chegar ao banheiro, né? Faz no meio do caminho. Nós temos que ter esse olhar de compreensão. Estima-se que uma a cada 3 pessoas que sofrem com incontinência sintam-se constrangidas em falar sobre o assunto com os familiares, amigos ou com um profissional de saúde, convivendo com o problema por muitos anos, sem procurar ajuda e consideração e considerando a situação normal. Então, essas pessoas convivem com o problema há muito tempo, né? E não procuram ajuda. E às vezes acham que é uma situação normal. Sabe-se, no entanto, que tais distúrbios acabam por afetar diversos aspectos na vida, não só o físico, como também o social, né, o psicológico, o ocupacional, o doméstico e o sexual. A incontinência urinária, de acordo com os sintomas, pode ser classificada em 3 tipos principais, que são incontinência urinária de esforço, né, quando ocorre perda involuntária de urina durante o esforço ou exercício, né, ou até mesmo ao espirrar ou tossir. Então, essa incontinência urinária de esforço, no simples fato, né, do paciente espirrar, ele faz xixi, não segura a urina. Tossir, né, pegar alguma coisa do chão, que faça força, né, a hiperreflexia, destru, destruçora idiopática, caracterizada pela queixa de perda involuntária, né, de urina acompanhada ou imediatamente procedida por urgência. E a incontinência mista, quando há queixa de perda involuntária de urina associada à urgência. E também aos esforços, exercícios, espirro ou tosse. Entre os fatores associados à incontinência urinária estão a gravidez, o envelhecimento, o parto, a queda dos níveis de estrogênio na menopausa, né? Então, pacientes que estão ficando idosos, né? Já é um fator associado. A mulher quando está grávida, se vocês prestarem atenção, ou aqui quem já foi mãe, né? Durante a gravidez ia muitas vezes ao banheiro, né? Isso se dá porque a bexiga ela fica muito perto do útero, então quando o bebê vai crescendo, ela vai baixando um pouquinho mais, então ela enche mais rápido, e aí a paciente tem essa questão de incontinência urinária e várias vezes ao banheiro quando está grávida, né? Já é normal, depois da gravidez passa. A queda dos níveis de estrogênio na menopausa, né? Então a queda desse hormônio causa incontinência urinária e é típico das pessoas que estão entrando na menopausa. O tratamento do câncer de próstata também causa incontinência urinária, né? Muitas vezes esses pacientes que estão em tratamento de câncer de próstata, nós precisamos passar a sonda, né? Que é o catéter vesical de Demora, ou então a sonda de Fowler. E vocês vão aprender qual é essa sonda, certo? Então, precisamos passar essa sonda para que o paciente ele consiga, né, urinar normalmente. Incapacidades físicas e mentais e algumas doenças como acidente vascular cerebral e doença de Parkinson possui prevalência imprecisa, né, e grande incidência em idosos. Maior prevalência é no sexo feminino. Então, nós mulheres, né, sofremos ainda mais com essa questão da incontinência urinária. Temos a maior prevalência. Em todos os níveis socioeconômicos, culturais, né, independente do tipo de formação e atuação profissional. Então, assim,
ela atinge todos os níveis, certo? Independente de situação financeira, né, que é a socioeconômica, pessoas que são bem estudadas, bem-sucedidas, independente disso, certo? Ela vai atingir, porque é um fator normal do nosso organismo. Dentre os principais determinantes apontados, né, para a infecção urinária, a incontinência urinária da mulher, estão a alteração de peso, hipertensão arterial, constipação intestinal e a idade, né? A incontinência urinária mista e a incontinência urinária de urgência são as que mais afetam a vida das mulheres. Então, essas são as incontinências urinárias, né, que mais nos afetam, a mista e a de urgência. Eu coloquei aqui uma fotinha para vocês, né, de como é realmente uma bexiga normal, né, e uma bexiga com incontinência. Então, a bexiga normal, o órgão, o esfíncter, né, esse músculo, ele consegue, né, se fechar para que a gente não fique fazendo xixi direto. A pessoa com incontinência, quando ela faz um esforço, né, de tossir ou espirrar, ou levantar algum peso, esse músculo, né, o esfíncter da nossa vagina, ela não consegue segurar, então faz o xixi, tá bom? Então tem gente que tem incontinência urinária, porque já teve muitos filhos também na vida, né? Então fez com que tivesse esse probleminha na musculatura do esfíncter. O fato pode acarretar sentimentos de tristeza, depressão, isolamento social e gerar estratégias de convívio pessoal, com naturalização das perdas urinárias. Então, geralmente, as pessoas que têm infecção urinária, elas tendem, infecção, só quer dizer infecção, gente, incontinência urinária, elas tendem a se isolarem, né? Devido a isso, né? Constrangimento, causa depressão. Imagine você estar num local e se você tossir, fazer xixi na roupa, né? Então, as mulheres, elas já têm aqueles truques, né, de usar absorvente, ou então aqueles protetores diários, ou então fralda mesmo, né, para que não faça xixi na rua, na frente de todo mundo. A incontinência urinária provoca impacto na qualidade de vida, né, e aumenta a distância entre pacientes e profissionais da área da saúde, podendo agravar-se com o desenvolvimento de infecção e do trato urinário. Os cuidados de enfermagem na recuperação das funções de micção são essenciais para o restabelecimento físico e da autoestima. São indicados o fortalecimento dos músculos pélvicos, com ênfase aos que apresentam dificuldades para iniciar ou interromper o jato urinário. O retreinamento da bexiga por meio de repetição de estabelecimentos de rotina quanto a horários de micção, esforço positivo aos pacientes nas ações de desempenhados e autocateterização para os que têm distúrbios crônicos, né, com lesão medular. Tratamento da incontinência urinária. No tratamento da incontinência urinária, muitas opções que podem ser realizadas em conjunto como as terapias comportamentais, exercícios da musculatura pélvica, terapia com cones vaginais, eletroestimulação transvaginal ou retal e medicamentos, né? Algumas medicações. As cirurgias também, né? E produtos de contenção, como absorvente, fraldas,
e catéter, né, bolsa coletora de urina. O que vai determinar a escolha do tratamento é a gravidade dos sintomas e a influência na qualidade de vida do incontinente. Também conhecido como os exercícios de Kegel, né, que são aquelas mesmas coisas de pompoarismo. Os EMP têm como objetivo fortalecimento e reabilitação do assoalho pélvico, buscando melhorar a eficácia esfincteriana e impedir a perda da urina. O EMP é a contração e o relaxamento da musculatura pélvica e deve ser realizado em 2 ou 3 vezes por semana. Esse exercício deve ser monitorado através da técnica, né, de biofeedback, que vai verificar a contração muscular através de eletromiografia, permitindo visualizar a ação muscular. O cuidado com a incontinência urinária deve ser prestado de forma contínua, considerando o paciente como um todo, e para isso deve ultrapassar as barreiras de relacionamento que existem entre paciente profissional e o serviço de saúde, evitando uma assistência mecanizada. Então, nessa questão, como eu falo para vocês, né, sempre tem que ter confiança entre paciente e profissional. Se não tiver confiança, o tratamento não vai andar. Com isso, a motivação do autocuidado e a passagem de informação sobre a patologia são aspectos importantes para que os pacientes entendam melhor seus problemas e facilitam as terapias, né? Proporcionando uma satisfação na busca de seu tratamento. A nossa atuação, né? A atuação da enfermagem. O enfermeiro pode atuar com o incontinente através da educação em saúde, né, dando suporte emocional ou terapia comportamental. Então, nós estamos lá dando esse suporte emocional ao paciente, né? E também tem essa questão da terapia comportamental. Esse almeja não só uma condição terapêutica física, mas também uma melhora integral do paciente, abrangendo o lado psicossocial e, consequentemente, possibilitando uma melhor qualidade de vida. A educação em saúde auxilia o paciente no processo de percepção, enfrentamento, né, enfrentar aquela realidade, né, não fugir dela, reabilitar aquele paciente, né, então, a educação em saúde, ela vem para isso, para reabilitar também o paciente, habitar esse paciente ao ambiente, ao que ele vive, né? E a aceitação do tratamento, porque se ele não aceita, então fica difícil desse tratamento ele andar, buscando a orientação e o autocuidado com a melhor opção de enfrentar a incontinência urinária. Então, o paciente ele precisa aceitar, né, que tem essa doença, esse problema de incontinência urinária, precisa ter confiança nos profissionais de saúde, né, para que o tratamento ele ande, ele seja eficaz. É importante também retratar a respeito da associação e dissociação da incontinência urinária com o envelhecimento, com um processo natural da vida, né? Então, a gente tem que retratar essa associação e dissociação, né? Tem que ter esse cuidado. Pacientes que estão chegando na terceira idade, né? O envelhecimento, então, pode apresentar essa questão da incontinência urinária. E trabalhar a prevenção de acidentes físicos, como quedas de pacientes idosos, relacionada ao aumento da frequência da micção. Então, nós temos que trabalhar isso, né? Às vezes o paciente idoso, por conta da incontinência urinária, né, faz muito xixi, e ao levantar ele pode escorregar, né, e cair e se machucar, escorregar no xixi dele próprio, né, cair e se machucar. Então temos que orientar, né, ter esse cuidado com o paciente idoso.
orientar principalmente as famílias, né, que estão ali cuidando dele. No suporte emocional, o enfermeiro pode estimular o incontinente a participar de grupos de apoio, né, que permitam a troca de experiência. Pode também proporcionar confiança e empatia, né, na relação do enfermeiro e do paciente, como eu falo para vocês, incentivar o retorno das atividades diárias, sem colocar limitações e ampliar a compreensão do paciente a respeito da patologia e suas consequências. Distúrbios miccionais. Então, nós precisamos saber desses distúrbios, né? Porque quando vocês vão ler o prontuário do paciente, não vai ter lá paciente com não consegue segurar o xixi. Não vai ter isso lá, né? Vai ter os nomes técnicos. Então, a gente tem que aprender esses nomezinhos. Então, disúria, o que é isso, professora? São os distúrbios, né, que os pacientes eles podem apresentar nas eliminações intestinais, nas eliminações urinárias. Disúria, emissão de urina com diferentes graus de desconforto. Na prática, traduz-se por micção acompanhada de dor, né? Via de regra é referida no meato uretral. Então, o paciente, quando ele faz xixi, paciente que tem disúria, ele sente dor, certo? Polaciúria é o aumento da frequência das micções, ou seja, micções com intervalos menores que o habitual. Então, paciente que tem polaciúria, ele aumenta a frequência, né, das vezes que vai ao banheiro, tá certo, gente? Vai mais vezes ao banheiro. Tipo, se esse paciente ia de 2 em 2 horas ao banheiro, ele vai diminuir para 1 em 1 hora, ou 30 em 30 minutos, certo? Então, isso é polaciúria, é o aumento da frequência, né, das micções. Oligúria, diminuição da diurese. Então, polaciúria, aumento, oligúria, diminuição. Pode ser decorrente da falta de ingestão de líquidos, né, da formação de edemas por processos inflamatórios dos estados hipovolêmicos. Então, a oligúria, né, pode acontecer porque esse paciente bebe pouca água, então, como ele bebe pouca água, ele vai poucas vezes ao banheiro. Ou por algum edema, né, algum processo inflamatório. Anúria, que é anúria, é a ausência total de urina. Então, o paciente que está com anúria, ele não faz xixi, certo? A verdadeira decorrente do sofrimento renal ou pré-renal. Então, quando o paciente não faz xixi, está com anúria, ele pode ter algum problema renal, não está certo, né? Ou também pacientes que têm problema de próstata, né? Câncer de próstata, ele pode parar de urinar. Sente muita dor, né? Precisa passar a sonda para que ele volte a urinar, que a sonda demora. Urgência. Urgência. Desejo forte, súbito e irrefreável de urinar ou imperiosidade. Pode ser confundida com incontinência urinária, especialmente em crianças, certo? Nelas diferencia-se pela presença de intervalos seco entre as micções. Esforço, né? Condição em que se usam recursos auxiliares para urinar. Então, esses recursos auxiliares podem ser as sondas. Alteração de jato, força ou calibre. Geralmente, a esforço miccional tem significado clínico semelhante. Retenção urinária, incapacidade de eliminar a urina acumulada na bexiga. Então, o paciente ele não consegue urinar, né? Eliminar aquela urina. Incontinência,
como a gente já viu, perda involuntária da urina, contínua ou intermitente, com ou sem micções preservadas, relacionadas ou não ao esforço abdominal. Nictúria, micção noturna. Então, nictúria é essa questão de urinar durante a noite, né? Sinônimo de noctúria. Reflete diminuição da autonomia miccional ou aumento do volume urinário noturno. Aquele paciente que vai várias vezes ao banheiro durante o período da noite. Então, vai ter escrito lá no prontuário dele como nictúria ou noctúria. Pneumatúria, emissão de gases pelo trato urinário. São necessariamente, mas principalmente ao urinar. Não necessariamente, mas principalmente ao urinar. Pode aparecer em quadros infecciosos, mais frequentemente em diabéticos ou em comunicações anormais entre os tratos digestivo e urinário, como algumas fístulas, né? Neoplásicas ou inflamatórias. Paraurese, incapacidade de urinar diante de pessoas ou em ambientes estranhos, aquelas pessoas que não conseguem fazer xixi, né, quando não estão em sua casa, ou quando estão na presença de pessoas, tem alguém presente, não consegue fazer xixi. Enurese, micção involuntária, inconsciente, que não deve ser confundida com incontinência, que por definição é perda, não micção. Então, enurese é a perda e não a micção. Espuma em excesso, levanta suspeita de proteinúria, decorrente de aumento de ingestão de proteínas ou de perdas por doenças nefrológicas. Algum problema no rim. E a retenção urinária. A retenção urinária pode ser definida como a incapacidade espontânea, parcial ou total da bexiga esvaziar a urina produzida pelos rins. Quando aguda, o indivíduo tem a sensação de que a bexiga está distendida, né, tensa e dolorosa, e sua capacidade de urinar é insatisfatória. Na retenção urinária crônica, a dilatação da bexiga de forma gradual. A dor pode estar ausente e ainda pode ocorrer o gotejamento causado pelo extravasamento da urina e da bexiga, da urina da bexiga. Então, eu coloquei uma fotozinha aqui, ó. Uma bexiga normal, né? Os rins, uréteres, a bexiga e a uretra. Aqui é a uretra, né? E aqui é a bexiga. Então, aqui são pessoas que têm, né, o sistema normal. Na retenção urinária, fica dessa forma, né? Não consegue eliminar esse volume de xixi, né, que está aqui na bexiga. E os uréteres, ó, ficam encharcados. Uma bexiga né, normal, aqui é uma próstata, e eu coloquei um exemplo para vocês, tá certo, gente? E uma bexiga com a próstata aumentada, né? Um paciente com a bexiga normal e um paciente com a próstata aumentada. Então, paciente com a próstata normal, vocês vão ver que ele consegue, tem a passagem bem direitinho, né, da uretra. Já uma paciente com a próstata aumentada, esse canal ele se fecha, né, há o que? Uma obstrução, então fica fechado a passagem, a uretra, né, então não tem como o paciente fazer xixi. Aí acontece a retenção urinária, né, o aumento da próstata é uma das causas de retenção urinária, então dá para vocês verem a diferença de uma, né, para a outra. Uma tem um canalzinho bem direitinho, e na que tem problema de próstata, o canalzinho da uretra está fechado. Então, se o paciente sente dor, né, se incomoda, sempre fica com a bexiga cheia, porque não tem como
fazer a eliminação da urina. Então, a capacidade da bexiga varia em adulto entre 500 a 1000 ml, sem causar grandes sofrimentos à sua musculatura. Nos casos graves de retenção urinária, a bexiga chega a conter dos 2.000 ou mesmo 300.000 ml de urina. Como saber se o cliente apresenta sinais e sintomas, né, de retenção urinária? Como que a gente vai ver isso? Então, nós vamos observar o quê? A ausência de diurese por várias horas, então esse paciente ele não consegue fazer xixi durante muito tempo, passa muito tempo sem ir ao banheiro. Distensão da bexiga, que a gente chama bexigômetro ou globo vesical. Eu vou mostrar uma foto dizendo para vocês como fica essa distensão, né? Dor intensa, porque não consegue fazer xixi, então tá ali aquela retenção do líquido. O paciente sente muita dor, sempre que há distensão da bexiga, né? Ultrapassar a capacidade normal deste órgão. Então, quando ultrapassa a capacidade, né, de ter líquido ali naquela bexiga, o paciente ele sente muita dor. E esse daqui, ó, é um bexigoma, né? Que eu acho que dá para vocês verem bem direitinho na foto como fica, né, a barriguinha do paciente, ó, que você vê nessa região como fica bem, né, a barriga. Bexigoma, né, condição de distensão da bexiga por acúmulo de urina que se dá em quem retenção urinária, né. O paciente ele pode ficar assim, e é comum, né, criar esses bexigomas, pacientes com, às vezes, que passam por cirurgia, né, algum tipo de cirurgia, e aí eles não conseguem fazer xixi. A gente tem que passar a sonda de alívio para que esse bexigoma, ele desapareça, que aí aconteça a eliminação da urina. Quais são os sintomas, né? Sensação de peso, desconforto, sensibilidade dolorosa à palpação da região suprapúbica. Então, quando a gente palpa essa região, o paciente ele sente, né? Sente essa dor, essa sensibilização. Além da irritabilidade e sudorese. Você imagina o paciente querendo fazer xixi, não consegue de jeito nenhum. Né? Então ele fica irritado, sente dor, cria aquele clima chato. Né? Então, o que é que a gente faz? O que nós fazemos nessas situações? A gente passa logo a sonda? Não, certo, gente? A gente não passa logo a sonda no paciente, a gente vai usando as nossas estratégias para que esse paciente ele consiga eliminar essa urina. Então, nós usamos essas estratégias, certo, gente? Que é o quê? Compressa de água fria, a gente coloca uma compressa gelada na barriguinha do paciente, liga a torneira, né, para que o som do shhh faça com que ele consiga eliminar essa urina. Mas muitas vezes, né, molha os pés, mas muitas vezes esses nossos truques não funcionam. Então, quando não funciona de jeito nenhum, a gente tem que passar a sonda. Passa a sonda de alívio. As causas mais comuns, né, da retenção urinária é o aumento da próstata, constipação, estreitamento de edema da uretra, como consequência de parto e de cirurgia, como eu falei para vocês, né, alguns tipos de cirurgia. Ansiedade emocional pode afetar a capacidade do relaxamento dos esfíncteres uretrais. Então, muitas vezes o paciente passou por uma cirurgia, está com aquela ansiedade, né? Precisa fazer xixi, mas aí não consegue, está na presença de várias pessoas, tem várias pessoas, também não consegue, está em um corredor, né? Um leito hospitalar, não tem leito, então está no corredor, esse paciente no corredor para fazer urinar na frente de um monte de gente.
não consegue. Outro exemplo, o paciente, para urinar deitado, passou por uma cirurgia, tem que fazer a eliminação da urina, mas não pode levantar, então tem que fazer deitado. Também tem paciente que não consegue, né? Então tem essas dificuldadezinhas para que aconteça essa retenção urinária. Os nossos cuidados, né? Os cuidados da equipe de enfermagem. Orientar o paciente a beber bastante líquido, média de 2 litros de água por dia, caso não haja nenhuma contraindicação, né? Também. Instruir o paciente a evitar reter a urina usando sempre que tiver vontade. Então, tem pacientes que gostam muito de prender, né? Não vou agora não, vou ao banheiro agora não, e fica prendendo a urina, retendo, né? Então a gente orienta, sempre que der vontade, tem que ir. Procurar manter o paciente sempre com uma higiene pessoal adequada. Então, se esse paciente está internado, a gente procura fazer essa higiene, orientar os familiares, né, a fazer essa higiene adequada. Caso esteja fazendo uso de fralda, o ideal é que não fique muito tempo sem realizar a troca da mesma. Então, existem pessoas, né, familiar que cuida dos seus idosos, que gostam, né, ou então, não sei como é, deixam o paciente o dia todinho com aquela fralda e fica dizendo, não, tem que deixar juntar o xixi aí para depois a gente trocar. Então, não pode, tá certo? A gente tem que sempre fazer a troca, até porque esses ambientes úmidos, eles ajudam, né, a formar lesão por pressão, que a gente assistiu e viu na aula passada, a questão das lesões por pressão. Então, não se deixa, tem que fazer essa troca. Lavar a região perianal após as evacuações, caso não seja possível fazer a limpeza adequada. Então, se o paciente ele não consegue, né, fazer essa limpeza adequada, a gente tem que fazer na região perianal, no ânus do paciente. Evitar o uso indiscriminado de antibióticos sem indicação médica, então a gente tem que explicar isso ao paciente. Evitar o uso de absorventes internos, caso os pacientes ainda estejam menstruando. Então, se for pacientes mulheres que ainda não estão menstruando, que ainda não entraram na menopausa, a gente pede para que esses pacientes eles evitem o uso desses absorventes internos. O banho, sempre que possível, deve ser dado no chuveiro. Ter cuidado com técnicas de sondagem, caso seja necessário sondar o paciente. Então, aí já é o enfermeiro, né? O enfermeiro, quando ele vai, quem sonda o paciente é o enfermeiro. Então, ele tem que ter esses cuidados, né? Com essas técnicas assépticas de sondagem do paciente. Manter controle de doenças como diabetes, né? Que podem ajudar no controle da infecção de repetição, né? A retenção urinária. Cuidados da equipe de enfermagem ainda, estimular a diurese espontânea, como eu falei para vocês, a gente tem aqueles truquezinhos, né? Que eu já expliquei, de molhar o pé do paciente, ligar a torneira, colocar compressa fria, né? Tentar estimular o paciente a fazer essa diurese espontânea. Garantir privacidade durante a micção, abrir torneiras e chuveiros próximos, como eu falei para vocês, molhar os pés dos clientes acamados, pois essas medidas ajudam a relaxar os esfíncteres uretrais, sondagem vesical e auxílio de demora em último caso. Então, em último caso, quando nada funciona, né, desses truques, a gente passa a sonda, certo? A sonda de alívio. Quem passa é o enfermeiro, tá certo, gente? Ou o médico, se não tiver enfermeiro no. Então, sondas vesicais. Então, a gente tem a sonda vesical de alívio, que é essa verdinha aqui, e tem a sonda vesical, né, de demora. Então, a sonda vesical de alívio, conhecida como Nelaton, né, tem o lumen único, que o lumen é essa partezinha aqui da sonda,
O material é de látex ou cloreto de polivinilha. A sonda de Fowler ou sonda de Demora, que é essa daqui, possui um balão no sistema de drenagem fechado e o material é látex ou silicone. Então, qual é o balão? É esse daqui, certo, gente? Quando a gente introduz essa sonda, né, no canal uretral, seja feminino ou masculino, essa partezinha aqui, que é o balão, nós enchemos eles, né, com ABD. A gente coloca uma seringazinha de ABD e enche esse balão para que a sonda não se desprenda. Vocês têm que conhecer essas sondas, certo? Porque vocês não passam elas, mas vocês auxiliam o enfermeiro, né, ou o médico a passar. Vocês têm que saber o que é uma sonda de alívio e o que é uma sonda de demora. Então, esse daqui, estou mostrando para vocês novamente, né? Então, as sondas, elas têm um tamanho, se você for prestar atenção, elas têm um tamanho, né? E aí, a gente vê pelo tamanho do paciente, né? O tamanho do órgão, vai vendo direitinho isso. O médico que vai passar mais ou menos o tamanho. Então, essa daqui é a sonda de Fowler, né? Essa daqui é de 3 vias, ó, de 2. Esse daqui é o balãozinho, né? Que a gente enche com água destilada para fixar essa sonda no canal uretral. Então, aqui tem uma sem o balão tá cheio e essa outra aqui, o balãozinho já está cheio. Então, quais são os materiais, né, que nós usamos para passar essa sonda que vocês têm que conhecer? Então, a gente usa o quê? A gente usa uma cuba rim, né, uma cuba rim daquelas, ou então uma cuba quadrada, né, que cabe todo o material. Usa um campo estéreo, tem locais que não tem o campo estéreo, mas onde tem a gente usa, certo? Usa um campo estéreo, usa a cuba rim, vai precisar da sonda, vai precisar da bolsa, né? A bolsinha da sonda, vai precisar de xilocaína, vai precisar de gases, vai precisar de PVPI ou clorexidina, né, para fazer a limpeza. A gente faz toda a limpeza, a asepsia daquele ambiente, né, daquele local, para depois se passar a sonda. Então, a gente vai precisar de luvas estéreis, a gente usa um procedimento que a gente não pode contaminar, um procedimento limpo, né? A gente usa a luva estéreo e depois que a gente faz a limpeza, que a gente coloca a luva estéreo para não contaminar a nossa luva. Se tiver alguém nos ajudando, não tem como contaminar, né? Porque vai ter pinça, a gente vai fazer o procedimento todo estéreo. E então são essas as coisas, sim, xilocaína, né, que é anestésico. Então, quando a gente faz toda a limpeza, esparadrapo também. Quando a gente faz toda a limpeza, né, do campo, onde a gente vai inserir a sonda, a gente já tem pessoas que já deixam conectada, né, na bolsinha. Eu vou mostrar para vocês, né, nessa bolsinha aqui, já deixa a sonda conectada. Tem pessoas que não. Então, a gente coloca, quando é em homem, né? Quando é no homem, a gente coloca uma seringa de 10 ml, né? De anestésico dentro do canal da uretra, então a gente injeta esses 10 ml de anestésico dentro do canal da uretra e introduz a sonda. Quando é na mulher, a gente coloca em cima da nossa luva o anestésico, né? E a gente coloca a pontinha da sonda dessa forma, passando o anestésico nela e introduz na vagina da mulher. Depois que introduz, a gente fecha, enche, certifica-se que está no lugar certo. Como é que a gente certifica que a sonda está mesmo na bexiga? Assim que ela chega lá, né, a sonda chega na bexiga, o xixi ele tem um retorno, ele vem na sonda.
assim que chega, né? Então, está lá, a gente se certificou que está lá. Ah, professora, como é que a gente insere essa sonda todinha lá na bexiga do paciente, né, no canal da uretra, para ir lá na bexiga? Não, não necessariamente. Né? Quando chega na bexiga, que a gente vai inserindo, a gente sente e tem um retorno do xixi. Então, aí eu já sei que está na bexiga. O que, é que eu vou fazer? Vou encher o meu balãozinho, né, deixar cheio, e vou agora prender a sonda, né? Fixar a sonda. Então, aqui, ó, dessa forma, né? Isso aqui é uma sonda de Fowler de demora, então, o paciente masculino. E dessa forma aqui, a gente fixa, né, a sonda para que não perca, certo? Então, dentro da bexiga, o balãozinho fica dessa forma aqui, ó, fica cheio, então aqui não tem como tirar. Né? Às vezes tem paciente que puxa, né, que tira essa sonda, mesmo desse jeito, a gente sente muita dor para tirar essa sonda. Então, a gente, antes de inserir essa sonda, a gente tem que encher o balão fora, que é para a gente se certificar que não está furado. Às vezes, pode algum defeito de fábrica, né? Esse balãozinho ele vem furado. Então, não tem como encher lá dentro. Então, antes da gente colocar essa sonda, a gente se certifica que não esteja furado. Aqui, né, é uma bolsinha que eu mostrei para vocês, a bolsa coletora que eu estou mostrando aí para vocês. Então, a gente coloca essa sonda, ó, dessa forma, né, na bolsa. E aqui, quem esvazia essa bolsinha somos nós, tá certo? Às vezes nós precisamos, né, o médico ele pede para a gente observar a urina do paciente, se tem sangue, se tem pus, né, qual a cor, o aspecto dessa urina. Então, nós observamos aqui nessa bolsinha a quantidade, né, que o paciente está eliminando de urina, né, por dia ou pela noite. Então, a gente vê essa quantidade, que na bolsa tem a numeração, né, de quantidade, quantos ml, então a gente vê essa quantidade, vê o aspecto, a cor, se tem pus, se tem sangue, nota no prontuário do paciente e depois a gente elimina. Aqui é uma aberturazinha, né? A gente abre o xixi, apara esse xixi numa cubarrinha ou então numa paradeira, né? Mas a gente apara na paradeira. Apara esse xixi na paradeira e joga no vaso sanitário. Certo, gente? Então é dessa forma. Quem faz esse trabalho somos nós, certo? Nós, técnicos de enfermagem. Depois a gente tem que fechar novamente nessa abertura aqui, para que quando o paciente faça o xixi, não fique vazando, né? Orientar o paciente a sempre estar com ela embaixo, né? Nunca levantar essa bolsinha, já sempre do abdômen para baixo. Então a gente orienta isso também ao paciente. E tem pacientes que usam essas sondas, gente, para o resto da vida, tá certo? Morre usando essas sondas. Tem pacientes que são durante alguns procedimentos, algum tempo, né? Eles ficam usando essas sondas e depois eles tiram. O médico vai fazendo o desmame, né? Ele pede para fazer o desmame, quem faz somos nós. Então, como é que a gente faz esse desmame? A gente vai diminuindo, vai fechando ela durante um período, depois abre, fecha durante outro período, depois abre. Né? Tem um dispositivozinho para a gente fechar e abrir, para que o paciente vá se acostumando, né, a urinar sem ela. Então, aqui é a bolsinha, ó, essa daqui é a famosa bolsinha, né? E essa sonda, gente, a gente também tem que trocar ela, tá certo? Ela não pode ficar muito tempo, né, no paciente. Pronto, coloquei hoje a sonda do paciente. Daqui a 15 dias ele vem para que eu troque ela. Troco sonda, troco bolsa, troco tudo, tá certo, gente? A gente tira a sonda e vai colocar novamente. Então, a sonda vesical de demora, né, de Fowler, eu coloquei aqui mais ou menos para vocês verem.
de novo, como fica dentro da bexiga, aqui é a bexiga, canal da uretra, balão da sonda vesical, ó, que é onde a gente coloca, a gente enche esse balãozinho, e a sonda vesical fica dessa forma. Sondas vesicais, né? A adinelaton, indicada que é a de alívio, né? Indicada para cateterismo intermitente ou de alívio, a retirada da sonda após o esvaziamento da bexiga, então a gente só coloca, né, no paciente fazer xixi. O paciente fez xixi e eliminou aquela urina que estava ali, a gente tira a sonda. Fabricada com material mais rígido, e só tem uma via. A sonda de Fowler, indicada para cateterismo de demora, né, útil quando há necessidade de permanência dessa sonda. Então, paciente em câncer de próstata, precisa ficar usando sonda. A gente coloca essa sonda de Fowler, que é a sonda de demora. Pacientes que vão, muitas vezes, para o centro cirúrgico, né? Gestante, a gente coloca essa sonda de demora. Fabricada com material flexível e confortável ao paciente, 2 ou 3 vias. Então, às vezes ela vem com 2 vias, que é essa, e às vezes vem com 3 vias, que é essa, certo, gente? Cuidados com o paciente que usa catéter vesical de demora. Então, nós temos que ter esses cuidados. Trocar o catéter de acordo com a indicação do fabricante, ou de cada 15 em 15 dias. Esvaziar o saco coletor e verificar sempre se o catéter não está entupido. Então, como eu falei para vocês, nós, né, que esvaziamos. Então, sempre que a gente for esvaziar esse saco coletor, que é a bolsinha, a gente também tem que observar se o catéter não está entupido, se o paciente não puxou, né, tirou do lugar. Às vezes o paciente puxa e tira do lugar e o xixi não está vindo para a bolsa, está vazando em outro local. Ou então está com bexigoma, porque não consegue urinar. Manter sempre o catéter e o saco coletor bem limpos, assim como os órgãos genitais, né, lavados e secos, para evitar contaminação e infecção urinária. A gente tem que informar isso também ao paciente, né? Não é porque ele está fazendo uso de sonda vesical, né, de demora, que não vai limpar as suas partes íntimas. Então, tem que lembrar ele, orientar ele de fazer essa limpeza. Se for no hospital e o paciente não consegue fazer essa limpeza, nós fazemos. Observar se a cor e o aspecto da urina se mantém normal, amarelada e sem coágulos de urina, né? Caso esteja alterada, rosa, marrom ou verde, pode ser sinal de complicações que devem ser imediatamente informadas ao médico para evitar prolongar o uso do catéter. Manter o catéter e o saco coletor limpos para manter limpa e sem cristais de urina que podem obstruir ou provocar infecção, né? Deve-se evitar puxar ou empurrar o catéter vesical, pois pode provocar feridas na bexiga e na uretra. Então, gente, se vocês, né, quando estiver cuidando de um paciente que esteja fazendo o uso da sonda vesical de demora, a sonda de Fowler, vocês perceberem, né, que a sonda saiu, que não está no lugar certo, vocês não tentem recolocar. Chama o médico, chama o enfermeiro, que talvez seja preciso fazer todo o procedimento novamente. Não levantar a bolsa coletora acima do nível da bexiga, manter o pendurado na beira, né, da cama, que temos cantinho para a gente colocar, como eu mostrei aqui para vocês, né, ó, manter ela pendurada dessa forma, né, nos ferrinhos da cama. Tira o seu remessa. Por exemplo, para a urina não entrar na bexiga novamente. Ela não pode levantar para que a urina não volte, né? Tem sempre deixar ela do abdômen para baixo. Nunca colocar a bolsa no chão, né?
transportando-a sempre que for preciso dentro de uma sacola de plástico ou amarrada na perna, para evitar que as bactérias do chão contaminem o catéter. Então, tem que orientar o paciente a esses cuidados, né? Nunca se coloca essa bolsa no chão. Sempre, né, anda com ela ou segurando ela na mãozinha. Tem um paciente aqui que ele andava para cima e para baixo com a sua bolsa, né? Que a gente chama cachorrinha, segurando na mão e para todo canto. Já tem um outro que engancha aqui na roupa, né? Deixa enganchadozinho lá na roupa e vai para todo canto com a sua bolsa, né? Já. Esvaziar a bolsa coletora sempre que estiver com metade da sua capacidade preenchida de urina. Então, aqui a gente avisa ele para fazer isso. Secar bem o saco coletor e a sonda depois do banho. Tem que manter limpo por conta das bactérias. Observar sinais de alerta que indicam que se deve ir imediatamente ao hospital ou pronto-socorro para trocar o catéter e fazer esses exames. Então, esses sinais de alerta são quais, né, que a gente tem que observar? Sangue dentro do saco coletor da sonda. Então, se tiver sangue, né, na urina do paciente, dentro do saco coletor, dentro daquela bolsinha que eu mostrei para vocês, né? Dentro dessa bolsinha aqui. Deixa eu mostrar lá essa bolsa. Se tem sangue aqui, né, na urina, dentro dessa bolsa, é um sinal de alerta, né? Sinal de alerta para se ter cuidado, né? Se estiver sangue aqui, é um sinal de alerta para se ter cuidado e imediatamente, né, encaminhar esse paciente ao médico. Febre acima de 38 graus ou calafrios. Então, o paciente ele tem febre, né? O paciente apresentou febre, pode ser sinal de infecção. Então, tem algo errado. Encaminha o paciente ao médico. E dor na bexiga. O paciente está sondado, está sentindo dor, não é para sentir dor. Tem alguma coisa errada aí. Então, a gente vai ver agora também um pouquinho de eliminação intestinal, né? Já que a gente viu a eliminação vesical, viu os cuidados que nós temos que ter com os pacientes. Então, agora a gente vai ver um pouquinho de eliminação intestinal, né? Então, o sistema digestório, que eu coloquei um pouquinho para vocês aqui. O sistema digestório, ele começa com a cavidade oral, né? Essa parte da cavidade oral, boca, e aí na boca a gente tem as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais, que elas vão ajudar no processo, né, de mastigação, né, de quebra das gorduras dos alimentos. Tem a glândula parótida também, que ainda faz parte do sistema digestório superior, faringe e esôfago, né? Então, temos esses aqui, que são os órgãos do sistema digestório superior. Boca, cavidade oral, boca, glândula parótida, faringe e esôfago. E aí a gente vem para o quê? Estômago, né? O esôfago, que se desemboca no estômago. Vesícula biliar, fígado e vesícula biliar, né? Aí vamos ter pâncreas, órgão que produz insulina, né? Pâncreas, vamos ter o duodeno, e aí a gente tem o jejum, e a gente vem daqui da parte, né? Apêndice secal, ou vermiforme, né? O apêndice, que é esse órgãozinho aqui bem pequenininho. Aí vem o seco, onde se guarda a bolsinha do cocô, né? Intestino delgado, que é esse daqui, colo ascendente, colo transverso, né? Colo descendente, faltou o sigmoide aqui, colo sigmoide, né?
reto e ânus. Então, esses aqui são nosso intestino, nosso sistema digestório. E o que você entende por eliminação intestinal, né? O que é isso? Eliminação intestinal. É, é uma necessidade fisiológica do ser humano. Então, todos nós, seres humanos, né, defecamos. Temos essa eliminação intestinal. É, isso. O padrão de eliminação intestinal pode influenciar na qualidade de vida do indivíduo, sobretudo quando ocorrem alterações nos padrões normais de eliminação. Dentre as alterações, destaca-se a constipação intestinal, que pode influenciar o cotidiano das pessoas. A constipação intestinal é definida como defecação insatisfatória, caracterizada por dificuldade na passagem das fezes, né? Fezes infrequentes, fezes duras ou sensação de evacuação incompleta, ocorrendo de forma isolada ou associada a uma doença. Fatores que influenciam, né, nessa constipação: dieta, hidratação, fatores psicológicos, atividade física, né? Cirurgia, anestesia, hábitos pessoais, ambiente, medicamentos e idades. Então, a dieta, né? A dieta ela tem que ser uma dieta rica em fibras, né? Uma alimentação saudável, verduras, rica em fibras, para que se ajude mais, né? A ter uma eliminação intestinal saudável de forma correta. Hidratação, a gente tem que tomar muita água, principalmente pessoas que comem muita fibra, tem que tomar muita água. Fatores psicológicos também, né, influenciam. Atividade física, ela ajuda muito, né? Cirurgias, então tem alguns tipos de cirurgias, né? Anestesia, eu acho que aqui quem já é mãe, se já teve parto cesáreo, vai saber, né, que tem a dificuldade depois do parto, uma anestesia para defecar. Alguns hábitos pessoais, né, o ambiente, tem pessoas que não conseguem defecar, tem essa eliminação intestinal, perto de pessoas, né, onde tem pessoas, e a idade. E essa daqui, né, eu coloquei para vocês o ângulo correto, a posição correta que a gente tem que ir quando a gente vai ao banheiro. Então, postura incorreta. Sentar-se ao vaso de maneira inadequada interrompe o fluxo do colo, né? Do seu colo. Então, 90 graus, quem se senta assim no vaso sanitário, né? A 90 graus é errado, é uma posição incorreta. Quando você senta dessa forma, olha o que acontece, né? O músculo pubo-retal é como se ele se fechasse, né? Então, a dificuldade para as fezes passar. Quando você senta dessa forma, postura correta, né? Com o uso de um banquinho de cócoras, o seu cólon vai ficar totalmente aberto e relaxado, que é dessa forma, quando você está agachado, ó, que na figurinha está mostrando. Músculo pubo-retal, né? Ele fica aberto, né? Relaxado. Não tem nada impedindo que as fezes passem, né? Então, o esfíncter, ele consegue passar normalmente. A posição agachada é a posição natural para defecar. Então, nossos ancestrais, eles defecavam dessa forma, né? Posição agachada, eu não tinha problema para a passagem das fezes. Problemas relacionados à eliminação intestinal. Então, nós temos o quê? Constipação intestinal. Chega muita gente, né, no hospital com constipação intestinal. Nós precisamos fazer aqueles procedimentos que são bem chatinhos, tipo lavagem, né, colocar supositório, tudo isso.
Então, a constipação intestinal é evacuações com pouca frequência, uma vez a cada 3 ou 4 dias, ou ainda mais, né? Tem gente que passa muito mais tempo ainda, mais de 3 dias, mais de 2 dias, sem conseguir evacuar, né? Sem conseguir eliminar essas fezes. Então, este é um tipo esse é a constipação intestinal, né? E sobre grande esforço, né, fazem as fezes excessivamente duras e pequenas, que a gente chama aquelas bolinhas. Então, quando faz muita força, muito esforço, passa horas no banheiro, né, é que conseguem esvaziar um pouquinho só, aquelas fezes durazinhas, né, e pequenas. Então, esse é o tipo de constipação intestinal. Já a diarreia é o aumento do número de evacuações por dia, né? Com alterações da consciência, e as fezes elas são semilíquidas ou líquidas. Então, já tem gente que, quando tem o intestino preso demais, tem outras pessoas que têm o intestino solto demais, né? Tem muita diarreia, principalmente com alguns tipos de alimentação. Então, temos constipação, que é totalmente diferente de diarreia. Problemas relacionados à eliminação intestinal, temos também o fecaloma, né? Que é o que? O fecaloma é uma grande massa de fezes endurecidas, de tamanhos variáveis, localizadas no reto e, em certos casos, no sigmoide. Então, ó, coloquei as imagenzinhas para vocês, né? De uma obstrução, né, intestinal ou fecaloma. Então, olha, nessa daqui dá para ver, né? Essa parte pretazinha aqui, marrom, são fezes endurecidas, né? Uma massa endurecida de fezes que ela não sai, certo, gente? Muitas vezes precisa fazer cirurgia, né, para conseguir desmanchar esses fecaloma. E muitas vezes tem que tirar a parte do intestino, né, que estava com esse fecaloma, fezes endurecidas, né, tem que retirar. Então, aqui essa parte retirou, né, das fezes endurecidas e não serve mais para nada essa parte aqui. Outra imagem eu coloquei no raio-x, ó. Essa partezinha aqui que eu estou mostrando para vocês, isso daqui são fezes endurecidas, né? Dá para ver bem direitinho no raio-x. Eu coloquei 3 imagens para que vocês conseguissem ver, né, e distinguir essa parte de fecaloma, que são fezes endurecidas, né? Massa de fezes endurecidas. Então, o paciente ele sente dor, né? Às vezes precisa passar por procedimento cirúrgico para retirar essas fezes endurecidas, porque se não fizer o procedimento cirúrgico não vai sair, tá bom, gente? E temos também as hemorroidas, né? E a fístula anal. Então vamos lá. A hemorroida é a dilatação varicosa das veias anorretais submucosas devido à pressão venosa persistentemente elevada no plexo hemorroidiário. Então, assim, ó, aqui eu coloquei uma foto para vocês de hemorroida externa ou sinais de trombose ou sangramento recente. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Coloca essa para cá. Então, aqui é uma hemorroida externa, tá bom, gente? Tem gente que isso aqui coça, dói. Tem os tipos de hemorroidas, que são vários tipos de hemorroidas, né? Que coça também, que sangra. O paciente não consegue sentar direito porque dói, né? Essa aqui é a hemorroida externa. E tem as hemorroidas internas, tem a hemorroida de botão. Então, assim, tem gente que fala assim, não vou sentar na cadeira de fulano porque ele tem hemorroida, não sei o que, pega. Gente, hemorroida não pega, certo? O que é hemorroida? É essa inflamaçãozinha, né, das veias. Nossa, essa parte do ânus,
do nosso ânus, ele é rico, né, em vascularização, passagem de corrente sanguínea, veias, né, tem veias, tem vasos sanguíneos nessa parte aqui, né, do nosso ânus. Então, o que é hemorroidas? É a inflamação, né, dessas veias, dessa corrente sanguínea que está aqui, né, nessa parte do ânus, certo, gente? Então, essa inflamação, né, que pode ocasionar isso. Então, pode ocasionar por constipação, pacientes que têm muita dificuldade de defecar, né, pode ser que tenham hemorroidas, mas não tem nada a ver com pegar hemorroidas de ninguém, tá certo, gente? Hemorroida é a doença hemorroidiana, certo? Todo mundo tem hemorroidas. Você tem hemorroidas, eu tenho hemorroidas, né? Porque é o quê? Hemorroidas é o nome que se dá normalmente, né? Dessa parte, dessa vascularização do nosso ânus. Então, doença hemorroidiana é que é o aumento, a inflamação, né, dessa passagem, desse plexo hemorroidiano. Então, não, todo mundo tem hemorroides, né? A gente não tem a doença hemorroidiana. E a fístula anal é uma pequena úlcera linear ou um corte ou ruptura do revestimento do canal anal, que esse daqui, né? Esse daqui é a fístula. Então, tem a pequena ruptura, aqui é um ânus, né, gente? Aqui é uma fístula anal. E o câncer de colo retal também é um problema, né, de eliminação intestinal. Então, aqui, ó, é um local que possivelmente tenha câncer de colo retal, né? Então, esse paciente, quando tem câncer de colo retal, precisa se passar por cirurgia, tira essa parte do intestino, né, que tem o câncer, se ele não tiver enraizado, não estiver com metástase, né? Então, faz essa forma, é o tratamento. E o megacólon chagásico, né? Que é essa fotozinha que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Aqui se tem, né, o megacólon chagásico, né? Patológico. Então, o megacólon chagásico é o quê? Né? Pelo quê? Pela patologia de Chagas. Assim como o coração ele cresce, quem tem Chagas, muitas vezes o coração ele cresce, né? Também pode acontecer com o colo sigmoide, né? Esse colo daqui. Então, ele fica aumentado, né? O colo chagástico é dessa forma aumentado, ele cresce, devido à doença de Chagas. E os desvios, né, intestinais. Então, a gente vai ter o quê? O desvio intestinal de colostomia, né? Então, a gente... Que a colostomia é aquela cirurgiazinha para se colocar a bolsa, né? Fazer um desvio por algum problema no intestino, né? No caso do nosso presidente Bolsonaro, teve uma perfuração por arma branca, né? E aí precisou fazer esse desvio intestinal até se sarar, para depois sair do uso da bolsa. Tem pacientes que não saem nunca, né, do uso do estômago, porque da bolsa de colostomia, né, tem pacientes que não saem nunca, né, por algum tipo de problema, alguma doença, então eles não saem, não deixam de usar a bolsa de colostomia. Então, o estoma, né, é o desviozinho, ó, que tem um, né, na vida real. Isso aqui é o estoma. O paciente fez colostomia, né, por alguma situação. E essa bolsinha, ela é colocada em cima desse estoma, né, que é para quê? O paciente ele vai ficar defecando por essa parte, por alguma doença no reto, né, no colo do reto. Não consegue defecar por lá, né? Então faz-se esse estômago, esse pequeno desvio.
Tem crianças, né, que às vezes, aqui tem um caso de uma criança que ela não nasceu com orifício, né, com um ânus, orifício do ânus. Então, ela precisava fazer a cirurgia posteriormente. Então, assim que ela nasceu, né, pouco tempo que ela nasceu, fizeram a colostomia, colocaram a bolsa de colostomia, né, e ela ficou defecando por essa bolsinha. E agora já fez a cirurgia, né, do orifício e ela está defecando normalmente. Mas ela passou muito tempo usando bolsa, né, a bolsa de colostomia. Aqui eu coloquei uma fotozinha dela completa, né, como fica. Deixa eu ver para você. Paciente, ó. Então, o paciente ele usa essa bolsinha vai para todo canto, né? Faz cocô pelo estômago e a bolsinha coletora, né? Vem para dentro dessa bolsinha. Então, nós que temos que ter, nós temos o cuidado com esse paciente, né? Que fez colostomia, né? A primeira troca dessa bolsa, a primeira limpeza, quem faz é o enfermeiro, tá bom, gente? Depois, né, dos outros tempos, dos outros dias, a gente vai ensinando os familiares ou até mesmo o técnico de enfermagem da área, né, daquele paciente. Mas como é algo que tem que ser trocado, tem que ser limpo todos os dias, a gente ensina os familiares ou até mesmo o paciente, e ele faz. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter, né, com esse procedimento? Então, a pele e o estômago, então nós temos que ter cuidado com essa pele daqui, paciente, né? Porque é um local contaminado, né? Vai fazer cocô, então tem presença de fezes, então tem que fazer a higienização, né? Bem limpa mesmo, fazer bem feita. Tem que fazer a troca da bolsa, para que não aconteça infecções, né, nesse local, no estômago, não tenha processo de infecções. E a manipulação, né, dos dispositivos. Então, nós fazemos a manipulação desses dispositivos. Aqui são os tipos, né, de colostomia. Então, a gente tem a colostomia ascendente, que aí vai ser quando atinge, né, o intestino do lado ascendente. Tem a colostomia, que é no seco, né, secostomia, que é essa aqui, onde guarda a bolsinha do cocô. Tem a ileostomia, que é no ilho. Colostomia no colo transverso, né, nessa parte aqui do colo transverso. Colostomia descendente e sigmoide estomia, né, que é nessa parte do colo sigmoide. Então, a gente tem esses tipos, né, de colostomia. Vai depender de quê? Vai depender do local atingido, né, do intestino do paciente. E a gente tem também, quando não precisa fazer essa cirurgia, são casos que a gente usa o enema e o enteroclisma, né? Então, o enema, a gente usa para fazer o quê? As lavagens. Lavagem intestinal, né? É uma técnica que consiste na introdução de uma sonda por via retal, podendo ser medicamentosa ou não, né? Chamada enema, para distribuir o colo, né? Desobstruir o colo, eliminando as fezes. Então, a gente faz essa lavagem, né, para que a gente consiga desobstruir as fezes. Quando não consegue, com a lavagem é que vai fazer as cirurgias. Então, a gente coloca o paciente, né, nessa posição de Sims e vai fazer a lavagem, né, com essa sondinha e com o enema. Então, o procedimento: avaliar as condições do paciente e orientar sobre o paciente. Então, primeiro a gente junta o nosso material, né, o que a gente vai usar, a gente usa, coloca os nossos EPIs, né, a gente vai usar luva, primeiro a gente lava as mãos, né, a gente vai usar a luva, e então a gente coloca na nossa bandeja, né, que a gente vai precisar usar gases, se precisar fazer alguma limpeza, luvas, né, o enema, o flitenema, supositório, se a gente for usar algum tipo de supositório, para fazer a lavagem, sonda, né, tudo isso a gente leva já com a gente.
avaliar as condições do paciente e orientar sobre o procedimento, ler a prescrição médica, preparar o material, colocar o biombo e o forro e o impermeável, né? Então a gente coloca na cama um impermeável, tipo aquelas loninhas que eu mostrei para vocês, em cama fechada ou em cama aberta, a gente coloca. Depois, né, depois que a gente colocou esse impermeável, né, a gente vai fazer o quê? Preservar a privacidade do paciente. Então, se tiver mais gente na sala, a gente vai colocar um biombo, né? O indicado seria colocar esse paciente num local sozinho, né, no quarto que fosse sozinho, para que ele tivesse privacidade. Posicionar o paciente, né, e a posição do paciente é a posição dos CIMES, como eu já expliquei a vocês, ou no decúbito lateral esquerdo. Aquecer a solução e adaptar o catéter retal, calçar as luvas, né, lubrificar o catéter, afastar os glúteos e visualizar o ânus. Então, a gente afasta para que a gente visualize o ânus para introduzir a sonda ou catéter. Introduzir o catéter retal delicadamente, né, 7,5 a 10 centímetros, e a segurança, temperatura da solução tem que estar em 37 graus, né, não forçar a introdução do catéter. Então, se eu vejo que quando eu vou colocar a sonda para fazer a lavagem no meu paciente, tá tendo, eu estou tentando, mas está forçando e não estou conseguindo colocar, então eu paro, né? Porque tem alguma coisa errada, que a sonda ela passa normalmente. Se a gente colocar o paciente na posição de Sims ou em decúbito lateral, né? Normalzinho o paciente, a sonda ela vai passando bem direitinho, tá certo, gente? Então, se não tá, eu estou forçando e não está conseguindo colocar, eu paro e chamo ajuda, peço ajuda. Orientar o paciente para expirar, né, profundamente durante a introdução do catéter, soltar o glúteo e instalar toda a solução. Então, eu solto, né, já coloquei a sonda, e agora eu vou colocando toda a solução para fazer a lavagem do meu paciente. Retirar o catéter com auxílio do papel, né? E solicitar que retenha o líquido de 5 a 15 minutos, né? Observar o resultado, né? Com comadre ou no vaso sanitário. Então, a gente pede o paciente para ele observar se ele conseguiu evacuar ou não. E auxiliar na deambulação desse paciente. Deixar o paciente confortável, realizar a anotação de enfermagem, né? E aí a gente vai especificar o tipo de lavagem que a gente fez, o volume que a gente introduziu, a via, características da eliminação, então a gente vai observar, né? Como se essas fezes elas vêm amolecida, ela veio dura, né? Foi pouca a quantidade, então a gente vai ver isso e anotar no prontuário do paciente. E a segurança, lavagem das mãos antes e depois do procedimento. Aqui compete, né, a realização do enema e ou enteroclisma, a quem compete, né, ao enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. É privativo do enfermeiro quando? Só o enfermeiro pode fazer. Quando o paciente ele vem de um pós-operatório de cirurgias anorretais, se o paciente possui fissuras ou algumas fístulas, né, no reto, então é privativo do enfermeiro. Paciente recém-estomizado, então aqueles pacientes que fez a cirurgia de estômago, né, a colostomia, que eu mostrei para vocês. É um paciente recente, fez a colostomia recente, então é privativo do enfermeiro fazer essa lavagem. Em crianças pequenas, né, privativo do enfermeiro, e em pacientes com distúrbios cardiovasculares, renais ou fecalomas, tá bom, gente? E obrigada. A gratidão muda tudo.
Gente, então essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que tenha ficado claro para vocês. Quando vocês estiverem assistindo, anotem suas dúvidas, escreva no papelzinho, né? Qualquer coisa, pode falar comigo amanhã no WhatsApp, que eu tiro as dúvidas de vocês, né? Então, boa noite a todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, e se Deus quiser, nossa aulinha de amanhã, a visita técnica ao regional, tá bom, gente? Boa noite para todo mundo.